Os norte-americanos são podres e doentes, e esses 5 livros provam isso. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. O crítico e pesquisador literário Alfredo Bozzi dizia que a literatura é o terreno da ficção e das mentiras, mas justamente é ali onde nós podemos encontrar a mais exigente das verdades. E o vídeo de hoje tem um pouco a ver com isso, porque afinal é na literatura que nós vamos encontrar exemplos de que a sociedade norte-americana é podre, é adoecida. E eu tenho certeza que o vídeo de hoje vale a sua inscrição aqui no canal, também o seu like e o seu joinha. Afinal, esse é o vídeo em que eu perco qualquer possibilidade de obter o meu visto para entrar nos Estados Unidos. Como se eu quisesse entrar naquela porcaria, por sinal. Mas enfim, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal. Aqui é o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E hoje vou compartilhar com você 5 livros que mostram que os Estados Unidos não presta. Quem me conhece sabe que eu ojerizo, eu simplesmente acho empobrecida a cultura norte-americana. Um povo que sinceramente acha normal trabalhar enquanto almoça, enquanto se alimenta, não deveria nem existir na face da Terra. É uma visão deturpada do que é a própria existência humana. E aí a gente tem o detalhe que, infelizmente, e isso a nossa internet brasileira, por sinal, pode comprovar isso, temos milhares e milhares de pessoas cuja colonização não se dá mais no espaço geográfico, mas sim dentro da própria mente. Gente que jura que está vivendo um filme norte-americano. Gente que jura que se tornou um personagem de Hollywood. Mas enfim, não é sobre filme, não é sobre cinema e também não é sobre colonização mental este vídeo, mas trazer talvez, se o cinema, se tudo que Hollywood produz é uma porcaria de grande modo, porque venhamos, né? Dificilmente um filme norte-americano é capaz de nos levar à reflexão e trazer algum aspecto com profundidade ou mesmo até crítica ao próprio sistema daquele país. Isso não se dá, porém, em uma área que geralmente é capaz de ter alguns exemplos de salvação. E estamos falando da literatura. E aí, retomando de novo Alfredo Bozzi, é justamente na literatura que muitas vezes aquilo que nós não encontramos nos jornais, que nós não encontramos no cinema ou em outras esferas da cultura, que nós acabamos tendo acesso a alguma parte dessa verdade, a algo que está escondido. E não que a literatura norte-americana seja lá grande coisa, já digo de passagem, porque afinal, se a gente botar letra por letra, palavra por palavra, a literatura brasileira é muito superior à norte-americana e eu quero que alguém me diga o contrário e que consiga, inclusive, provar isso. Mas dentro desta produção norte-americana, a gente consegue encontrar algumas obras, não só dentro dos clássicos canônicos, mas obras que, justamente por este escape que a literatura muitas vezes consegue, né, destas grandes censuras, desses grandes projetos de dominação cultural, trazer obras que acabam demonstrando como aquela sociedade é, de fato, fora da narrativa idealizada ou pelo jornalismo, ou pela política, ou pelo cinema. E para começar a minha lista de hoje, já quero trazer uma obra que é extremamente impactante, você sabe a resenha também, uma resenha bastante antiga, inclusive antes mesmo de eu voltar para a faculdade, uma resenha de 2013 lá no listasliterárias.com, de uma obra que me marcou bastante. Eu estou falando de As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides, que é um autor bastante premiado, na verdade, e suas obras são bastante interessantes, né? E esta daqui, especialmente, vai abordar de uma forma, digamos, bastante intensa e densa a realidade de uma família bem à la Homer Simpsons, só que nos anos 70, cujas meninas acabam se suicidando, uma a uma, 5 irmãs. Mas o que mais choca que sejam os valores ultraconservadores dessa família,
o condicionamento dela ao meio social e político de sua época, a questão de certos controles, a questão também de certas posturas e, ao mesmo tempo, um distanciamento dos verdadeiros problemas da nova geração, ou seja, das jovens, das irmãs Lisbon, que acabam, como eu disse, uma a uma né? Aqui, como eu sempre lembro, eu não faço muito roteiro, eu pego o livro e vou falando, então a gente enrola a língua às vezes, mas como eu dizia, as irmãs Lisbon aqui acabam se suicidando e nesse momento a gente começa a criar uma raiva não só da estrutura social a qual elas estão presentes, uma típica família de classe média dos anos 70, com suas religiosidades, com suas posições sociais, com os seus trabalhos, né? Mas sempre muito distante do afeto e da atenção familiar. A mãe, nesse caso aqui, a senhora Lisbon, é assim algo que te consome ler ao longo do capítulo, alguém que não consegue fazer aquele papel de proteção, assim como o pai, um parvo à la Homer Simpson, ou pior ainda, e tudo vai acontecendo com certa naturalidade, esta tragédia dentro de uma família que vai se desintegrando, e essa é a verdadeira narrativa que o Eugenides traz, uma desintegração familiar a tal tamanho que a apatia dos pais aqui soam assim como uma raiva assustadora no leitor, porque os personagens, esses dois personagens certamente estão entre aqueles que eu mais odiei durante a minha vida de leitor, porque a apatia, a inércia, né, a inércia de uma sociedade incapaz de realinhar as suas posições geracionais, a incapacidade de também manter esta rede e relação de afetos é assustadora, e aqui já traz uma demonstração desta sociedade um tanto doente, um tanto podre, uma sociedade totalmente alienada pela televisão, nesse caso aqui, pensando na ambientação dos anos 70, é uma obra que sem dúvida alguma você vai ler e vai se, como eu disse, você vai se impactar com essa narrativa, você vai se impactar com essa leitura de um romance que mexe com as suas sensações lá no intestino. Vale muito a pena a leitura. E aqui um livro que não tem esse heroísmo, essa vida fantástica do sonho americano, é uma crítica voraz a essa estrutura conservadora familiar típica ali dos anos 70 e que, venhamos, está muito em voga em plena década, né, de ano 2020 em diante, assim, com esse retorno ultraconservador. Então vale a pena você ler e perceber como aquele povo tem uma certa doença internalizada na incapacidade de convivência social deles, uma incapacidade de convivência social por meio da felicidade. E se antes eu abordava um livro que vai remeter lá aos anos 70, ambientado nos anos 70, aqui temos uma obra que no listasliterárias.com você vai encontrar essa obra em algumas diferentes listas de livros que talvez precisassem ser lidos com mais atenção, porque é uma publicação da editora Record, não saiu pela Galera, eu sempre confundo, às vezes eu tenho a impressão que saiu pela Galera, que já é mais o selo jovem, não teria como nesse caso aqui, porque se você gosta de linguagem da sacanagem, aqui ela é extremamente forte, mas não é aquela sacanagem interessante não, é uma sacanagem que te assusta, é uma abordagem justamente dos impactos da internet, desse novo mundo digital nas famílias norte-americanas, o acesso disseminado à pornografia, à dissolução familiar, as famílias aqui vão ruindo em meio a esse novo mundo. Um dos elementos interessantes aqui da narrativa é justamente as relações adúlteras, e aí tem o Ashley Madison, que era um site para talaricagem, para meter guampa em marido e meter guampa em mulher, que se tornou muito famoso e que é abordado aqui nessa narrativa, uma narrativa descritiva e crua.
que passa pelos adolescentes de famílias desestruturadas, mas ali já com aquela tensão, geralmente aquela tensão que você vê nos filmes de besterol americano a respeito da sexualidade, da busca pelo sexo, sua primeira vez, tudo isso vem aqui, mas aqui não com o olhar daquele besterol americano, mas justamente com uma narrativa buscando tratar de uma forma, digamos assim, realista o problema e muito dura, com certo sarcasmo, mas com uma crueza que acaba impactando. É curioso que esse livro do Chad Kultgen, né, ele em algumas partes da sua descrição, da sua narrativa, ele até vai lembrar, por exemplo, a literatura abjeta do Lourenço Mutarelli, o escatológico, tudo isso acaba vindo aqui, o que é bem raro, inclusive, em publicações norte-americanas, né? Então ele tem uma leitura muito severa e muito drástica dessas dissoluções familiares, né? A partir da década de 2000, especialmente com o advento e o surgimento da internet. É uma leitura que eu recomendo sempre, porque aqui não tem nada idealizado, aqui os desejos mais sórdidos, os desejos mais subterrâneos vão estar sendo retratados e mostra um pouco dessa dissolução da unidade familiar norte-americana e apresenta um pouco, digamos, também, e aqui tentando, não, a ideia não é ser moralista, aqui longe de mim quanto a isso, mas a ideia do livro é justamente partir por estas dissoluções, por esse desagregamento, porque as famílias que são retratadas aqui são todas disfuncionais, em grande parte todas elas impactadas pela relação dos desejos subterrâneos e também por esta nova coisa que é a pornografia online, que também é a relação dos novos afetos e das relações íntimas a partir da internet. Uma ótima leitura aqui para você ver um outro lado da família tradicional americana, porque a gente poderia dizer, a gente tem aqui no Brasil, né, a nossa família tradicional de bem, aqui este livro também é uma espécie de denúncia da podridão submersa nessa família tradicional de bem norte-americana. Vale muito a pena a sua leitura. Esse é um livro subestimado, diria eu, porque ele aparece em várias listas, não porque ele aparece em várias listas aqui do blog, mas porque de fato ele tem coisas interessantes a se discutir por aqui, especialmente pelo seu tom crítico com que olha os Estados Unidos pós anos 2000, toda a sua relação com a internet e toda aquela coisa que é o iceberg, um iceberg, né, escondido sob as águas dessa família que tenta ser uma imagem da família padrão norte-americana. Vale muito a pena a sua leitura e é mais um livro que mostra que na literatura a gente ainda consegue encontrar alguns elementos de criticidade a uma estrutura social que parece ou que é vendida sob uma possível perfeição. Só para idiota comprar a ideia e entrar como ilegal lá nos Estados Unidos e depois passar trabalho. E justamente falando de ilegalidades, entrar como ilegal, imigração, a colonização do sonho norte-americano, esta narrativa do Alex Gilvary, Nada Além da Verdade, é uma narrativa que vem muito ali pós 11 de setembro e vai tratar dessa relação do norte-americano com o imigrante. Ele é um cara da moda, ele é um estilista que vai para os Estados Unidos e o Boy, no caso, né, não o Alex, que é o autor, mas Boy Hernandes, que é o personagem aqui protagonista da narrativa, ele é um estilista que acaba indo para um desfile, e no meio desse desfile, confundido com um terrorista, e aí tem toda aquela paranoia do 11 de setembro, uma paranoia que serviu para alimentar as piores atrocidades que uma nação pode fazer contra estrangeiros, contra estranhos, né? Porque a gente sabe que o 11 de setembro foi muito relevante para os norte-americanos e seu governo, que eles conseguiram liberar com um aspecto de legalidade algumas das grandes atrocidades dos direitos humanos nas últimas décadas, entre elas a criação da prisão de Guantánamo lá em Cuba, né? O americano adora tanto Cuba que vive invadindo Cuba vez ou outra, enquanto massacra
o povo da ilha. Mas enfim, isso é outra história. Voltando aqui a este livro, Nada Além da Verdade. Então, esse camarada, o Boy Hernandes, acaba sendo preso, levado para Guantánamo, sem ter condições alguma de se defender desse processo, sem ter condições alguma de dizer o que é. E curiosamente eu gosto do livro porque justamente o contraste já é trazido de início, porque tá ligado naquele camarada colonizado mentalmente que acha que os Estados Unidos é o grande sonho americano, aquela caravana para o oeste e tudo mais, né? E é o país dos sonhos, né? A colonização mental já aparece no primeiro capítulo, Você Me Fez. E muitos desses imigrantes, dessa gente, tipo esses brasileiros que vão para lá fazer videozinho depois que lá é tudo maravilhoso, né? Na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Aliás, tem um perfil que eu acho interessante, Fadiga na América, que dá uma contravisão dessa galerinha que fala a torta e a direito sobre a maravilha de não pagar imposto, e mesmo se você acompanhar eles, vê que não é bem assim a história. Mas enfim, o Boy Hernandes ele é um fruto dessa colonização mental que especialmente funciona bem em países subdesenvolvidos que acham que aquilo é a grande coisa do mundo, e ele acaba indo para lá. E aí é bem significativo esse capítulo inicial do Você Me Fez, onde inclusive ele demonstra toda essa paixão pelos Estados Unidos, a alegria que era estar indo para lá, e aí quando chega ele vai ser atirado numa cela fria e numa prisão. É um livro, já tem um tempinho, tem umas coisas de 20 anos, né? Este livrinho aqui, muito pós 11 de setembro, e aí vem toda essa onda ali dentro da década de 2000, 2010, que isso estava em voga, mas pensando bem no contexto atual, ele também continua muito contemporâneo, porque hoje a relação com os imigrantes ainda se tornou mais radicalizada mesmo, e mais escancarada, inclusive, né? Então, esse livro mostra o tipo de doença que há naquela gente, naqueles estrupícios de ser humano, naqueles desperdícios de carne enquanto sociedade, porque os camaradas, assim, eles são incapazes de conviver com outras culturas, eles são incapazes de perceber o mundo para além dos seus próprios umbigos nucleares, né? Então, essa obra aqui, do Alex, acho que é bem interessante nesse sentido de mostrar essa relação podre e também tirânica com qual o Estado norte-americano, as pessoas e a sociedade norte-americana lida com o outro, lida com o estrangeiro, com o viajante, e lida com aquele colonizado mentalmente, aquele alienado mentalmente que é fruto deles mesmos. Afinal, eles venderam a ideia de sonho, eles venderam toda a ideia de um país de futuro, eles chamaram as pessoas, e este livro mostra como eles correm essas pessoas como se eles fossem moscas. Essa gente não presta literalmente. E outro livro aqui para ajudar a entender a podridão e a doença desse país, e na literatura a gente vai ter várias obras que vão discutir as questões étnicas e raciais lá nos Estados Unidos, é Criaturas Noturnas, da Leila Motley, né? Que inclusive ele é inspirado em casos reais que aconteceram, e lá nada mais expõe a podridão e a doença norte-americana, que é a incapacidade deles conviverem entre eles mesmos, especialmente a partir do racismo doloroso e cruel que é lá desde sua história de formação, passando pela luta pelos direitos civis e especialmente agora retornando com força, né, Ku Klux Klan, entre outros, e por aí vai. Infelizmente, com muitos adeptos aqui no Brasil que juram que né, a gente já teve um país melhor nessa questão, mas como estamos colonizados mentalmente com uma parcela de nossa sociedade, adoradores de pneu, tomadores de detergente, chamadores de alienígena por celular, enfim, a gente tem piorado bastante. Não que tenha sido bom em algum caso assim, mas a nossa forma de lidar com as questões étnicas eram um tanto quanto diferentes, não sei se para melhor ou para pior, mas enfim, era um modo nosso que cada vez está mais colonizado mentalmente pela cultura de Hollywood, pela cultura norte-americana,
do bang bang, do western, do fortão de Hollywood e por aí vai. Mas voltando a esse livro, é mais um que mostra a podridão daquela sociedade, daquela gente. A Kiara é uma adolescente, com a família passando os piores perrengues relacionados ao capitalismo, seja pela falta de grana, seja pelo preconceito de sua cor de pele e por aí vai, moradora de gueto e sem condições de viver dentro de uma sociedade que custa muito caro e tudo mais. Ela acaba sendo jogada, de fato, não é que ela vai, ela acaba sendo jogada à prostituição, e aí a corrupção social vai muito mais no sentido de que não é só o fato dela estar sendo jogada à corrupção aqui da prostituição, da necessidade de se prostituir o próprio corpo para sobreviver e conseguir alguns dólares, é como a sociedade, a elite daquele município, a elite da sociedade acaba participando desse processo, né? Desse processo de corrupção da infância e da juventude dessa personagem. E aí vai ter um detalhe muito interessante, que é a própria relação das forças policiais com a prostituição e com o controle. Na verdade, a gente está falando aqui de escravização de fato, e como ocorre mesmo em muitos lugares do mundo em que mulheres, meninas são sequestradas para trabalharem como escravas sexuais e por aí vai, sob o controle de alguém. Então ele é um livro que faz uma denúncia muito forte, e mais assustador que tudo isso é que, para além de ser uma obra de ficção, e aí voltando novamente no Bose, isso que da ficção, especialmente da literatura, é legal de trazer essas verdades, né? Ela parte de casos reais, e especialmente de um caso real que ocorreu em que havia esse envolvimento policial com a corrupção de jovens adolescentes negras. Então, é um livro que mostra toda a sordidez daquelas pessoas que se dizem o bastião ético e moral e democrático do mundo civilizado. Se eles são a civilização, o que sobrará desse mundo, meus amigos e minhas amigas? Porque essa gente aqui é mais um livro para mostrar que essa gente não presta, eles são extremamente adolescentes, eles são doentes, né? E a gente vai encontrar isso não em Hollywood, não no cinema Goody da Disney, entre outros. Nós vamos encontrar algumas janelas que apontam para a podridão norte-americana, sim, talvez na própria literatura, que ainda um local, um espaço que pode apresentar alguma resistência. Havia 4 de nós lá embaixo, nos primeiros 32 meses e 11 dias do nosso cativeiro. Então, de repente, sem qualquer aviso, éramos 3. Apesar de a 4ª pessoa não ter feito barulho algum nesses vários meses, o porão ficou muito silencioso quando ela se foi. Depois disso, durante muito tempo, ficamos sentadas em silêncio, no escuro, imaginando qual de nós seria a próxima da caixa. E aqui, algo extremamente característico do norte-americano padrão, característico do Epstein, do Trump, de todos os outros magnatas que vemos naquele país de merda. Estamos falando da atração norte-americana por sequestrar garotas, colocá-las num porão, trancafiá-las e abusar destas garotas, dessas meninas. E aqui eu estou falando deste livro que aborda esta tradição nacional norte-americana, a lista do nunca da Courtesan, né? A lista do nunca tem a Sarah, tem a Jennifer, elas são colocadas dentro de um porão, e vocês procurando pela internet certamente encontrarão um monte de notícias dando conta deste esporte nacional que é sequestrar garotas para abusar delas em porões, algumas permanecendo em cativeiro muito tempo de suas vidas, né? Aqui, inclusive, na contracapa do livro, eles vão fazer citação a um desses casos, né? Do Ariel Castro, que era um motorista de ônibus escolar, que foi um dos casos, mas esse não é o único. Há, assim, dezenas e dezenas de casos como este retratado na Lista do Nunca, que é um romance que aborda, né, como a Sarah e a Jennifer. Agora estou lembrando de outro livro também que poderia ter essa pegada e que também tem essa relação, que é o Quarto de Jack, também muito bom livro, e que vai um pouco nessa pegada desta relação doentia desses norte-americanos com as mulheres, né, escravizadas, trancafiadas, e que, né,
bem interessante, eles fazem guerra para esconder esses processos, a gente vê especialmente lá na cultura dos arquivos Epstein, entre outros, a gente vê que isso é uma prática enraizada nessa sociedade podre, doente, pedófila e tudo mais que a gente pode xingar aqueles camaradas, porque na literatura, inclusive, né, nesse sentido aqui, mais do que desvelar essa verdade inconveniente, talvez ela seja incapaz de dar a realidade e o tamanho do problema que é essa questão lá nos Estados Unidos, essa questão do sequestro e do cativeiro de mulheres, de meninas, que ao longo das décadas a gente é capaz de trazer exemplos e mais exemplos desse problema. Então, se você acha aquele país muito bom, e aí eu acho uma graça danada, porque o que não falta é youtuber brasileiro lá nos Estados Unidos falando das maravilhas daquele lugar, mas não falam dessas coisinhas que acontecem por lá, dessas coisinhas que nós encontramos sempre nas páginas da literatura. E aí, reforçando o que o Alfredo Bozzi disse, sim, é lugar da ficção, mas é onde, talvez justamente por isso, por ser ficção, ali se consiga trazer as principais denúncias a respeito dos problemas sociais. Então por isso que a literatura é massa, né? Por isso que ler é sempre um aspecto muito interessante, porque ler te abre a percepção e te abre também o pensamento e a compreensão de diferentes sociedades e lugares. E aqui eu trouxe para vocês 5 livros que mostram que os norte-americanos, longe de serem os bonzinhos, de serem os heróis de filme da Marvel, eles escondem muitas coisas por trás de uma sociedade que está muito mais para Homer Simpson ou Family Guy, e ainda pior do que isso, hein? Porque eu acho que Simpsons e Family Guy ainda adoram bastante essa pílula. Nós vamos encontrar o exemplo dessa podridão num lugar apenas. E ainda que tenha os seus defeitos, que não é tão boa quanto a literatura brasileira, não. Literatura brasileira é muito melhor que a norte-americana, volto a frisar mais uma vez. E tudo bem, os caras têm a Edgar Allan Poe, mas a gente tem vários outros nomes, inclusive tem um vídeo aqui no canal mostrando 5 escritores brasileiros que dariam um laço aí no Edgar Allan Poe. Os americanos têm alguns valores literários, sim, considero que os brasileiros têm muito mais e muito melhores, inclusive, mas sim, é na literatura norte-americana, são em seus livros que nós ainda podemos encontrar alguma criticidade àquele modelo doentio de sociedade que é os Estados Unidos da América. E se você não gostou desse vídeo, se você quer reclamar desse vídeo, curta e compartilha com o ICE, com o FBI, seja lá com quem for que você queira me denunciar lá para a CIA. Quem sabe a CIA não vem atrás da gente, né? Mas também não faltam vídeos no canal falando daquela porcaria de sociedade que é os Estados Unidos. Enfim, tem sociedades ao longo do mundo muito mais desenvolvidas, melhores, mais empáticas e desenvolvidas e muito mais focadas no futuro que aqueles caipiras mesmo. O que são os caipiras no fundo, né? Os Estados Unidos, tal quanto o Brasil, tem um processo de colonização, ainda que diferente, formada por a pior laia da sociedade, né? Nós conseguimos lidar de uma forma diferente aqui, mas lá a laia continuou sendo uma porcaria, uma M de verdade, e por isso a literatura precisa estar denunciando posturas e comportamentos de uma sociedade podre. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe também com eles, né? Aproveite, cancele o meu visto nos Estados Unidos e mande lá para o Mark Rubio, ou para o Trump, ou para o Pete Hegseth, né? Aquelas porcarias de seres humanos que só sabem fazer guerra para esconder as suas ilhas secretas, tal qual aqui a gente vê em A Lista do Nunca. Um grande abraço!